Olá, pessoal! Bom, no tópico dessa aula, a gente vai trabalhar com arte africana e arte afro-brasileira. A intenção desse vídeo é a gente fazer um apanhado, tá? Um resumo geral do que seria esses dois tópicos, né? Arte africana e arte afro-brasileira, que são coisas diferentes, tá? Meu nome é professora Daisiane, tá? Daisiane Robaina, e eu vou trabalhar especificamente com vocês sobre arte africana. E eu sou a professora Raquel Vreig e nós vamos falar hoje sobre a arte afro-brasileira. Gente, falando especificamente ali do continente africano, é um continente riquíssimo, tá? Ele é rico culturalmente, ele possui muitos povos e cada povo possui também a sua especificidade. Mas, professora, por que é importante a gente trabalhar isso? Bom, a gente sabe que a gente vive num país miscigenado, o Brasil é um país de miscigenação cultural, tá? E sabemos que os africanos vieram para cá e consigo trouxeram a sua cultura. E a gente hoje, em pleno século XXI, se utiliza, né, de elementos culturais de diversas culturas, óbvio que não só da cultura africana, e a gente nem sabe o que cada elemento, né, de que cultura ele pertence. E é muito importante a gente conhecer a nossa cultura e saber de onde ela vem, né? Por exemplo, feijoada, né? A feijoada é um alimento que é de matriz africana. Elementos como capoeira, que muita gente pratica como esporte e não sabe a sua origem, né? De matriz africana. A gente tem o candomblé, a gente tem a umbanda aqui no Brasil, e são elementos que vieram dessa origem. Mas a gente falando ali especificamente da questão da arte, né? O que a gente mais encontra? A gente tem a questão da arte de patrimônio ali, material e imaterial, né? A gente vai encontrar música, a gente vai encontrar dança, a gente vai encontrar brincadeiras. Mas falando da parte material, resumidamente, né? Porque é um vídeo curtinho, só para vocês terem uma ideia do que seria, a gente vai encontrar principalmente as máscaras, que vocês já devem ter ouvido falar sobre máscaras africanas, e esculturas, tá? As máscaras, o povo africano, ele acredita que quem usava, que essa máscara ela tem um espírito, né, um símbolo, um significado espiritual e religioso. E a pessoa que se utiliza de aquela máscara, é como se o espírito da máscara entrasse nela, né? Então, cada povo assume uma identidade e quer representar naquela máscara a essência de um espírito, a essência, o que eles querem falar para a sociedade a partir daquela máscara, né? Então, vamos a alguns exemplos. A gente pode falar, por exemplo, do povo Buá, tá? Que tem um espírito mais livre, eles acreditam no espírito livre da floresta. As máscaras desse povo já têm uma forma mais abstrata, né? Exatamente porque fala da questão do homem com a natureza, tá? Já um outro povo, que seria o povo Senefu, né? E essas máscaras vocês podem observar que são diferentes, porque é um povo que tem uma cultura um pouco diferente, características diferentes. Então, essas máscaras têm os olhos mais fechados, um nariz mais frio, né? Uma boca assim. E eles querem passar uma atitude mais pacífica, uma atitude de paz, de calmaria, né? De racionalização. Um terceiro povo que eu trouxe para apresentar para vocês é o povo grego, né? E já tem esses olhos esbugalhados, arregalados, essa boca mais horizontal. E já é um povo que traz um estado de alerta, né? Eles estão sempre em estado de alerta, em estado de raiva, né? Então, eles trazem isso para as suas máscaras, tá? Falando ali da questão da escultura, né? Fugindo um pouco das máscaras e a gente indo para o campo da escultura, as esculturas, as diversas esculturas encontradas, né? E feitas ainda, sempre tem aquele cunho religioso, né? Religioso, espiritual, né? Tem algumas esculturas que eles trabalhavam com questões de fertilidade, com questões do plantio, ou esculturas para algum santo, né, que eles cultuassem e quisessem rezar para aquele santo específico.
O material utilizado para as esculturas era semelhante ali o das máscaras, né? Principalmente madeira, marfim, algumas coisas encontradas em bronze, tá? A cultura, bom, é uma cultura riquíssima. E se a gente for trazendo um pouquinho para a atualidade, falando um pouco ali da arte conceitual, porque a arte conceitual, né, a arte contemporânea, na verdade, né, não seria conceitual, seria uma arte contemporânea. Não é só no Brasil, né, é no mundo que a gente tem essa arte contemporânea, né, e para quem é meu aluno e já me conhece, eu sempre dou aquele exemplo do abacaxi, né, que eu posso ver uma plantação de abacaxi e me lembrar, bom, eu tinha uma afetividade muito grande, porque quando na minha infância a minha avó fazia uma torta deliciosa de abacaxi, e aquele abacaxi vai me causar uma sensação diferente do que de repente alguém que caiu numa plantação de abacaxi e se espinhou todo, né? É um exemplo bobo e tosco, para vocês perceberem o quanto a arte ela significa e traz sentimentos diferentes para cada indivíduo. E assim não é diferente na arte africana, né? Que na verdade são artistas africanos e que vão trazer coisas, né, específicas culturalmente, socialmente e daquilo das vidas, né, cotidianas desses indivíduos. Bom, eu trouxe dois artistas para falar rapidamente. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a Zanele Muholi, tá? Que é uma artista africana, né, ali sul-africana. O principal trabalho dela, matriz, né, plano de trabalho da arte dela, é o vídeo, a fotografia e a instalação, tá? Ela traz, né, o trabalho dela concentra-se em questões de raça, gênero, sexualidade. Ela tem uma ampla produção ligada a pessoas negras, lésbicas, gays, transexuais, tá? E ela registra essas pessoas nas suas exposições, nas suas fotografias, tá? E depois um segundo artista seria o Kudzanai Shiurai, tá? Que é um artista já homem, também africano, tá? Que traz questões mais de cunho político e social. Ele trabalha com a questão da descolonização e do colonialismo. Ele também traz um personagem feminino. Ele coloca, né? Ele faz essa reivindicação, essa crítica ao papel da mulher na sociedade, né? E que a mulher deveria assumir mais papéis, né? Na nossa sociedade, porque na África também tem essa questão da desvalorização da mulher, ou da mulher não aparecer tanto na sociedade africana. E ele vem fazendo essa crítica, né? Bom, gente, é assim, ó, resumidamente, é um resumo do resumo que a gente está trazendo para vocês. Fica aí a dica para vocês pesquisarem mais sobre esses dois artistas contemporâneos, para vocês pesquisarem outros artistas africanos. Conhecimento é uma coisa que não ocupa lugar no espaço, tá? A gente depois vai disponibilizar uma apostila com conteúdo teórico mais aprofundado, que eu e a professora Raquel preparamos para vocês. Vocês vão poder encontrar aqui no Moodle, tá? Então, seria isso sobre a arte africana, resumidamente. E agora fiquem com a professora Raquel. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a arte afro-brasileira. E a primeira pergunta seria: o que caracteriza uma obra de arte como sendo afro-brasileira? Então, a gente tem vários pesquisadores, né, que vão falar sobre a questão da situação histórica. A gente precisa lembrar da questão do povo africano, né, ter sido trazido forçadamente e ter sido escravizado durante o período da colonização no Brasil. Esse povo, ele não simplesmente se submeteu à cultura dos colonizadores, né? Eles, de alguma forma, fizeram uma resistência, né, trazendo seus valores, as suas crenças e a sua arte. Então, o que a gente fala é uma modificação cultural dessa visão europeia e que mescla a visão africana à cultura brasileira. Então, a gente trabalha com a ideia de adaptação, da invenção de algo novo, né, trazendo seus costumes, a sua religiosidade, a sua visão de mundo, e pensando sempre essa questão das condições, né, que lhes foram impostas aqui no Brasil. Em função disso, nós temos artistas de diferentes épocas, e aqui a gente vai falar de um importante artista, né, reconhecido e arquiteto, que se chama Antônio Francisco Lisboa. Ele é da época do Barroco,
e ele se destacou muito pelo estilo, né, pela sua obra, muito característica, que apresenta uns olhos amendoados, né, o corpo muito contorcido, aspectos muito comuns nas obras de Antônio Francisco Lisboa. Ele se desenvolveu muito na cidade de Minas Gerais durante a época do ouro, né? E lá ele desenvolveu as igrejas barrocas, esculturas. Aos 40 anos ele começou a ter uma doença degenerativa, em que ele foi perdendo aos poucos o movimento das mãos e dos pés. E aqui a gente pode ver a igreja de São Francisco de Assis, em Minas Gerais. Ela tem um pouco da influência do estilo rococó e tem alguns elementos do estilo barroco, e foi desenvolvida, né, pelo Antônio Francisco Lisboa. Além disso, a gente tem 66 figuras feitas em madeira de cedro, que a gente pode ver algumas, que representam a Via Sacra, né, e que estão também no Santuário Bom Jesus de Matozinhos. Tem as esculturas em pedra-sabão, que ele realizou, dos apóstolos. Então, é um artista que a sua obra é reconhecida como patrimônio histórico mundial em Minas Gerais. Agora a gente vai falar sobre o Wilson Tibério, que é um artista que faleceu em 2005. Ele nasceu em Porto Alegre e, com a sua origem muito humilde, né, ele foi superando uma série de preconceitos e, mesmo assim, né, desenvolveu obras que foram reconhecidas mundialmente. Né? Ele desenvolveu exposições de arte na Europa, na Ásia, na África. Muito cedo, aos 16 anos, ele se mudou para o Rio de Janeiro e ele foi estudar na Escola de Belas Artes. Lá ele se dedicou, então, à pintura a óleo, às aquarelas, desenhos, sempre com temas afro-brasileiros. Ele recebeu uma bolsa e foi estudar na França, e lá desenvolveu também a técnica de mural. E depois, então, viajou para a África, para os Estados Unidos, né? Tem um grande repertório. E tem alguns registros específicos, né, que ele fez da cultura indígena, quando houve uma missão de proteção aos índios da Amazônia, no Mato Grosso, e outros trabalhos artísticos dele em que ele fez registros de rituais de candomblé, que é uma religião de matriz africana, né, do Brasil, que ele foi representando em aquarelas. Aqui algumas pinturas a óleos estão no Museu Afro Brasil, lá em São Paulo. Tá? Então, provavelmente em 1940 que ele começou a fazer essas pinturas. Agora a gente falar um pouquinho também, brevemente, né, sobre os artistas contemporâneos afro-brasileiros. Então, são artistas que estão, né, convivendo com a gente e que produzem obras com a temática, né, que se influenciam pelo estilo, né, nas suas obras afro-brasileiro. A gente tem um convite para vocês visitarem também o Museu Afro Brasil, né? Que lá tem uma série de exposições digitais e materiais também sobre esses artistas. Agora a gente vai falar da Rosana Paulino. Ela nasceu em 1967. Ela, além de artista, né, ela é educadora, doutora na USP em artes visuais, e as obras dela também estão centradas nas questões do racismo estrutural no Brasil, né, aspectos também sobre padrões de beleza feminino, e tratando também sobre a condição da mulher negra na sociedade. Tem obras dela que trazem um pouco sobre a questão da Umbanda, né, uma parte mais religiosa, sempre tratando dos temas da cultura africana e afro-brasileira. A Rosana Paulino tem um site, então fica também esse convite para vocês visitarem o site dela e saberem mais sobre as obras. Tá? A gente trouxe aqui algumas obras dela, e é muito curioso porque, com um artista contemporâneo, né, ela consegue misturar uma série de suportes artísticos. Vocês podem ver, né, que não são pinturas em tela, e são obras que foram digitalmente, né, impressas em tecido, e ela interviu nessas obras com costura, com bordados. Ali a gente realmente tem bastidores de bordado, e ela trabalhou com a questão dos patuás também, com a ideia de memória, né, memórias afetivas, e trazendo a questão da mulher negra novamente, né, com essa foto, nos provocando a refletir, né, sobre aspectos da sociedade. O outro artista contemporâneo é o Jorge dos Anjos.
Bom, o Jorge dos Anjos nasceu em 1957 e ele também é de Ouro Preto, né, de Minas Gerais. Então a gente tem uma certa relação, né, com o Antônio Francisco Lisboa, né, que ele conviveu nesse ambiente rico de Minas Gerais, né, com todo esse patrimônio, esse repertório histórico e artístico. Então ele traz um pouco disso nas obras dele. Ele trabalha também com a pedra-sabão, né, como meio de escultura, e faz essa alusão um pouco histórica ao Aleijadinho, né, que é esse artista Antônio Francisco Lisboa. Ele trabalha muito com escultura, né, também faz desenhos, enfim, mas hoje eu trouxe para vocês a questão das obras dele escultóricas em aço, em metal, né, pedra-sabão, que a gente pode ver aqui, onde ele usa uma série de elementos geométricos e signos que são próprios, né, da religiosidade africana, do candomblé, né? Esses signos, eles remetem a essa visão religiosa. E aqui a gente tem algumas obras dele que estão no Museu Afro Brasil, e vejam, né, que traz um pouco dessa ideia do neoconcretismo brasileiro. São obras que apresentam uma simplificação, né, geometrização de arte, e também utiliza algumas cores vibrantes, né, dos pintores e artistas que ele conviveu. Então, traz uma série de visões artísticas do ambiente onde ele vive em Minas Gerais, aqui no Brasil. Seria um pouco, né, brevemente, que a gente poderia falar sobre arte africana e arte afro-brasileira. A gente deixou as referências, o material teórico para vocês poderem aprofundar, e agradecemos, né, que vocês tenham assistido a essa aula e façam um bom proveito desse material riquíssimo que a gente preparou para vocês. Até mais. Bom, até mais, pessoal, tá? Estudem, né? Façam uma reflexão, pensem a respeito, vejam o que vocês acham e tragam suas dúvidas e as suas reflexões para a nossa aula síncrona para a gente poder conversar Tchau, mais sobre o tchau. assunto. Até mais. Tchau, tchau. Kosisikeleli Afrika